Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 96 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 235-D da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito do motorista profissional empregado e de seus ajudantes. Nesse sentido, diz o artigo 235-D da Consolidação das Leis do Trabalho que nas viagens de longa distância, ou seja, aquelas que são superiores a 7 dias, o repouso semanal remunerado será de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo entre jornada de 11 horas, totalizando 35 horas, a serem usufruídas no retorno do motorista à base da empresa ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para que esse motorista profissional empregado cumpra efetivamente o gozo desse repouso. Então, nas viagens de longa distância, superiores ao lapso temporal de 7 dias, o repouso semanal remunerado dos motoristas profissionais empregados e seus ajudantes será de 24 horas por semana, ou fração trabalhada. Então, entendemos que, se o trabalhador, motorista profissional empregado ou seu ajudante, cumprir uma jornada superior a 7 dias, quando completar 7 dias de jornada, ele terá direito a um período de repouso semanal remunerado de 24 horas por semana. Se a jornada se estender por mais de 7 dias para ser justamente considerada como de longa distância, ele terá direito também a um descanso do repouso semanal remunerado de 24 horas pela fração de semana que cumprir após os 7 dias iniciais da sua viagem. Isso não é prejudicial ao intervalo entre jornada de 11 horas. Portanto, além desse repouso semanal, haverá de ser cumprido o intervalo entre jornadas de 11 horas. Portanto, esse repouso semanal remunerado será somado a esse intervalo entre jornadas de 11 horas, totalizando 35 horas de repouso semanal remunerado. Elas serão usufruídas no retorno do motorista à base da empresa, ou seja, quando ele terminar a sua viagem
e retornar à base da empresa ou ao seu domicílio, ele gozará desse intervalo de 35 horas ininterruptas, salvo se a empresa oferecer ao final do período condições adequadas para que o empregado possa usufruir desse repouso, onde ele estará também cumprindo as 35 horas no local onde ele estiver no momento da conclusão deste trabalho. É permitido o fracionamento desse repouso semanal em 2 períodos, sendo um deles de no mínimo 30 horas. Então nós podemos fracionar esse período de repouso em 2 vezes, em 2 parcelas, sendo que uma dessas parcelas será de no mínimo 30 horas seguidas, a serem cumpridos cada um dos períodos na mesma semana. Quer dizer, não pode haver partição desse período de intervalo em semanas diversas, ou seja, tem que ser a partição realizada na mesma semana em que for estabelecido o direito a esse intervalo. E em continuidade a um período de repouso diário a serem usufruídos no retorno da viagem. Portanto, a partição deste período em 2, ele deve ser cumprido na mesma semana em que houver o estabelecido direito e em continuidade a um período de repouso diário, ou seja, aquele repouso de 11 horas mais o período repartido desse repouso que estamos a desenvolver. Portanto, todos esses períodos serão cumpridos no retorno do motorista da viagem. Esta cumulação dos repousos somente pode ocorrer por 3 períodos consecutivos. Portanto, essa acumulação dos repousos ela não pode ser ad eternum, ou seja, uma situação corriqueira. Ela só pode ocorrer por 3 períodos consecutivos. Vencidos esses 3 períodos consecutivos, não é mais possível cumular os repousos na forma estabelecida aqui pelo artigo 235-D da Consolidação das Leis do Trabalho. Se o motorista ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas em sobrejornada, será dispensado do serviço. Por exemplo, cumprida a jornada normal ou a sobrejornada, o motorista será dispensado do serviço, exceto se for expressamente ajustada a sua permanência pelo empregador junto ao veículo, quando esse período será considerado como período de espera. Portanto, se o motorista ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas em sobrejornada, ele ficará dispensado do serviço, exceto se houver determinação expressa
autorizando a sua presença junto ao veículo pelo empregador, quando esse tempo será considerado como período de espera. Portanto, se o empregador autorizar que o motorista permaneça junto ao veículo, ainda que o veículo esteja parado, será considerado como tempo de espera. Não será remunerado o tempo em que o motorista ou seu ajudante permanecerem espontaneamente dentro do veículo, usufruindo os intervalos de repouso, e nem será considerado esse tempo como de jornada efetiva. Portanto, se o motorista ou seu ajudante permanecerem espontaneamente, portanto, não sendo ordem expressa do empregador, como no caso antecedente, nesse caso o motorista ou ajudante permanecem espontaneamente dentro do veículo, usufruindo os intervalos de repouso, esse período, esse tempo não será considerado como jornada e nem será remunerado. Caso o empregado utilizar o sistema de caso o empregador utilizar o sistema de dois motoristas trabalhando juntos no mesmo veículo, o tempo de repouso de um deles poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurando, entretanto, a esse motorista que está descansando o repouso mínimo de 6 horas consecutivas em alojamento. Portanto, ele pode cumprir esse repouso em caso da duplicidade de motoristas dentro do mesmo veículo, dentro do próprio veículo, mas será a ele assegurado o repouso de no mínimo 6 horas consecutivas em alojamento externo, ou seja, fora do veículo. Ele vai descansar durante o movimento do veículo, mas terá que ter um descanso de repouso no mínimo de 6 horas consecutivas em alojamento externo, ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado a cada 72 horas de trabalho. A situação é a seguinte: o motorista está trafegando num veículo em que o empregador colocou 2 motoristas à disposição no mesmo veículo. Enquanto o veículo estiver em movimento, um desses motoristas fará o seu repouso dentro do próprio veículo, numa cadeira, num banco ou num local adequado. Porém, ele terá direito ainda a pelo menos 6 horas consecutivas em alojamento, ou seja, após esse período o veículo estacionou, ele vai para um alojamento e permanece em repouso por no mínimo 6 horas. Se não houver o alojamento, mas o veículo tiver uma cabine leito, quando o veículo estiver estacionado, a cada 72 horas ele poderá também usufruir dessas 6 horas consecutivas dentro desta cabine leito do veículo. Então não será necessário que seja efetivado esse descanso de 6 horas consecutivas através de um alojamento. Pode ser dentro do veículo, estacionado nesse caso, mas que esse veículo tenha uma cabine leito. Não havendo cabine leito, somente no alojamento
é que poderão ser exercidas essas 6 horas ininterruptas de descanso dos motoristas profissionais empregados, lembrando sempre que essa situação é somente naqueles casos em que o empregador coloca no mesmo veículo 2 motoristas que se revezam. Em casos excepcionais de inobservância da jornada de 8 horas diárias prevista no artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho, que nós já tivemos a oportunidade de estudar nestas nossas aulas, devidamente registrados, portanto, a jornada, não sendo casos excepcionais em que não dá para cumprir a jornada máxima de 8 horas diárias, esses casos devem ser devidamente registrados e, desde que não comprometa a segurança rodoviária, a jornada do motorista profissional poderá ser elevada até o mesmo chegar a um local seguro ou ao seu destino. Portanto, somente em casos excepcionais, extraordinários, em que a inobservância da jornada de 8 horas diárias prevista no artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho, casos excepcionais devidamente registrados e desde que não comprometa, evidentemente, a segurança rodoviária, a jornada do motorista profissional poderá ser elevada até o mesmo chegar a um local seguro ou ao seu destino. É aquela hipótese de que completou-se as 8 horas durante uma jornada em que o motorista encontra-se com o seu veículo longe de tudo dentro de uma estrada. Ele não tem um local de parada, ele não tem onde socorrer-se para cumprir a sua jornada até 8 horas diárias e parar, porque o local não é seguro. Ele então continuará além das 8 horas diárias até que ele possa chegar a um local seguro ou mesmo a seu destino, se faltar pouco para ele chegar ao seu destino ou a um local seguro. Então, poderá, então, nesses casos, haver uma jornada diária superior às 8 horas previstas pela Consolidação das Leis do Trabalho. Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio, por exemplo, estragou o veículo durante a jornada e ele vai ser puxado por um guincho, ou para continuar a jornada ele tem que ser transportado por uma balsa atravessando determinado rio ou trecho em que se desenvolva o trajeto através da água, por uma balsa, e o veículo possuir cabine-leito, por exemplo, nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio, por balsa, por guincho ou outro qualquer, e o veículo possuir cabine-leito, ou o próprio transportador tiver, o veículo que está transportando o dele tiver um alojamento, para que ele possa gozar o intervalo de descanso diário previsto no artigo 235-C, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, esse tempo será considerado de descanso. Portanto, aquele tempo despendido em que o motorista profissional empregado esteja acompanhando o seu veículo que está sendo transportado ou por uma balsa na travessia de determinado trecho aquático,
ou por um guincho, quando ele estiver com defeito que não permita a continuidade da jornada. Se o transportador tiver uma condição de fornecer a esse motorista profissional empregado condições para o gozo do intervalo de descanso diário, um alojamento, um quarto ou qualquer coisa similar, aquele descanso diário previsto pelo artigo 235C, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, que já tivemos a oportunidade de estudar nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Esse tempo que ele dispensar nesta situação será considerado como de descanso. No transporte de cargas vivas, perecíveis ou especiais de longa distância, ou seja, aquelas jornadas superiores, como já vimos, a 7 dias seguidos, ou em território estrangeiro, ainda que a jornada não seja de longa distância, mas que implique em entrada em território estrangeiro, uma situação fácil de ser comprovada nas fronteiras do Brasil com o Paraguai, por exemplo, em que o transportador de carga viva ele tenha que sair do território brasileiro e ingressar no território do Paraguai, transportando carga viva, perecível ou especial, poderá ser aplicadas outras regras. Poderá ser aplicada outra regra que não essas dos artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, cujas condições serão obrigatoriamente fixadas em convênio plural de trabalho, acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. Portanto, não basta só a situação do transporte de carga viva, perecível especial, de longa distância, ou seja, acima de 7 dias, ou que não seja acima de 7 dias, mas que implique o ingresso em território estrangeiro, poderão ser utilizadas outras regras que não estas da Consolidação das Leis do Trabalho para adequar a jornada do motorista profissional empregado ou seus ajudantes, desde que essas outras regras sejam fixadas em convênio plural de trabalho para garantir as adequadas condições de viagem e entrega da mercadoria no destino final. Estamos a falar, portanto, de cargas vivas, perecíveis ou especiais. Nos outros tipos de cargas, cargas normais, que não estão afeitas a esse tipo de movimento, as regras são as seletistas. Desde que sejam feitas as jornadas totalmente em território nacional. Porque se o motorista profissional empregado estiver transportando uma carga normal, mas que terá que entrar em território estrangeiro, como é o caso que nós citamos das fronteiras de Brasil com o Paraguai, Brasil com a Argentina, se ele tiver que entrar no território desses países, as regras não serão estas seletistas, mas sim as fixadas em convênio plural de trabalho para garantir as adequadas condições de viagem e entrega no destino final. Não pode, portanto, ser um acordo, uma convenção entre o empregado motorista profissional
e o seu empregador. Terá que ser obrigatoriamente estabelecidas as condições especiais em convênio plural de trabalho, ou seja, em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, sob pena de não haver a validade dessas condições especiais e serem aplicadas as normas seletistas a respeito do transporte normal de cargas. Isso tudo é para garantir as adequadas condições de viagem e de entrega das mercadorias vivas, perecíveis ou especiais ao seu destino final. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer neste momento a vocês a respeito deste artigo 235-D da Consolidação das Leis do Trabalho, nessa aula de número 96 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a vocês a presença nessas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês estarão a nos ajudar a continuar com esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho ativo e também para que nós possamos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.